O fulgor cegador de 1000 flashes ilumina o beijo mais escandaloso da década. Ali, sobre o tapete carmesim da Gala do Legado Metropolitano no coração de Lisboa, encontra-se Alexandre Varela, um titã das finanças avaliado em milhares de milhões de euros, com os lábios selados com uma jovem estrela, que é metade da sua idade. Os meios de comunicação de todo o mundo contêm a respiração, capturando a flagrante traição em alta definição. Isto não é apenas uma infidelidade. É uma declaração pública de guerra contra o seu casamento. Mas a verdadeira história não é a impactante deslealdade do multimilionário. É o que acontece 60 segundos depois. Enquanto os ófegos percorrem a multidão, um solitário Rolls-Royce Phantom para. A porta abre-se e emerge a verdadeira senhora Varela. E ela não está a chorar. Ela vem para cobrar a traição e a estratégia. O ar na penthouse do bairro do Restelo era sempre o mesmo. Fino, fresco e com um ligeiro cheiro a frésias e dinheiro esterilizado. Era uma atmosfera que Sofia Montenegro tinha curado, tal como tinha curado qualquer outro aspecto das suas vidas. Desde o quadro de Paula Rego que pendurava em frente a uma chaise longue, deliberadamente provocadora, que ela escolhera para incomodar os investidores mais formais, até a temperatura precisa do vinho na garrafeira. Tudo era um testemunho do seu meticuloso controlo. Tudo ao que parece, exceto o seu marido. Alexandre Varela movia-se pelo seu espaço partilhado como um rei conquistador, inspecionando um território do qual se tinha aborrecido há muito tempo. Ele era um homem construído pelas manchetes e pelas compras alavancadas. O seu carisma, uma arma que brandia com uma crueldade casual. Esta noite era uma tempestade de colônia cara e energia inquieta, vestindo um smoking Tom Ford que valia mais do que o carro médio. "Não estás pronta?" perguntou sem olhar para ela. Os seus olhos estavam fixos no seu reflexo no janelão, do chão ao teto, que emoldurava uma Lisboa brilhante e submissa. Sofia estava sentada no seu toucador, um ponto imóvel no seu turbilhão. Vestia uma simples bata de seda, de costas para ele. O seu próprio reflexo mostrava uma mulher de uma compostura desconcertante, as suas feições perspicazes e inteligentes, os seus olhos da cor de um mar tempestuoso. Durante 15 anos ela tinha sido a arquiteta silenciosa do seu império. Ele era a cara, a voz trovejante nas chamadas de lucros, o negociador impiedoso a quem os jornais adoravam chamar de o abutre. Mas ela era a estratega, a que via o tabuleiro de xadrez de cima, a que entendia que o verdadeiro poder não residia nas declarações ruidosas, mas nos movimentos silenciosos e invisíveis. "O convite diz 8 horas", respondeu ela, a sua voz tranquila e uniforme. Pegou num brinco de diamante uma enorme pedra talhada em forma de pera da Cartier, um presente do seu 10º aniversário. Uma oferenda de culpa que, naquele momento, ela soube que era por uma aventura que ele pensou que ela nunca descobriria. Ela as tinha descoberto todas. "Eu vou adiantar-me. Tenho de cumprimentar os membros do Conselho da Aquisição de Milão", disse ele, ajeitando a gravata borboleta. Era uma mentira descuidada. O negócio de Milão tinha fechado na semana passada e os membros do conselho já tinham regressado à Itália. Ele ia encontrar-se com Verônica Teixeira, um nome tão fabricado quanto o seu talento. Sofia tinha o expediente completo sobre ela no seu estúdio privado. Nascida Verônica Matias, numa aldeia esquecida do Alentejo, ela chegara a Lisboa com sonhos maiores do que o seu portfólio,
Agora era a indulgência mais recente e pública de Alexandre. Claro, disse Sofia, a sua voz sem trair nada. Não te detenhas. Ele parou à porta. Um brilho de algo, aborrecimento, surpresa, a cruzar o seu rosto. Ele esperara uma discussão, ou lágrimas, ou pelo menos uma pergunta curiosa. A ausência disso pareceu desconcertá-lo mais do que qualquer acusação. Por um momento, olhou para a mulher no toucador, esta estranha, bela e plácida, com quem se casara, e sentiu um arrepio de inquietude. Ele sempre confundira o silêncio dela com submissão. Foi um erro de cálculo fatal. O carro voltará para te buscar em 30 minutos, declarou o seu tom cortante, reafirmando o seu controlo. Tenta parecer feliz, Sofia. É uma grande noite para a Fundação Varela. A porta fechou-se com um clique, deixando um silêncio profundo no seu rasto. Sofia ficou a olhar para o seu reflexo por um minuto completo. A máscara da esposa plácida não vacilou. Depois, lentamente, voltou a colocar o brinco de diamante na sua caixa de veludo. Era uma relíquia de um passado que estava prestes a incinerar. Pegou noutro conjunto, esmeraldas, verdes como o veneno, verdes como o dinheiro, verdes como a inveja que estava prestes a inspirar. O seu telemóvel zunziu no tocador de mármore. Uma única mensagem de texto do seu investigador privado, um discreto fantasma chamado Ricardo Cruz. Ela pegou nele. Dão a 10 minutos do museu. Tens a certeza disto, Wes? Os dedos de Sofia dançaram sobre o ecrã, a sua resposta rápida e desprovida de emoção. O conselho já está preparado. Os poderes estão assinados. A arrogância dele é o detonador, Ricardo. Que o aperte. Ela se levantou, a bata de seda a amontoar-se aos seus pés. O que a esperava não era um vestido, mas uma armadura, um fato de gala Schiaparelli feito à medida num carmesim visceral. Era a cor do sangue, a cor do poder, a cor de um aviso. Esta noite não era uma gala de beneficência para a Fundação Varela. Era uma coroação, a sua coroação. E Alexandre acabara de enviar os convites. Ela tinha sido paciente durante anos a recolher fios, a documentar indiscrições, a criar corporações fantasma e a mover ativos com a precisão de uma mestra tecelã. Não só construíra uma rede de segurança, como tecera uma jaula para ele, dourada com a sua própria ganância e forrada com as suas traições. Ele pensou que estava a caminhar sobre um tapete vermelho. Na realidade, estava a caminhar sobre um campo de batalha que ela tinha desenhado, e ele acabara de acender o sinal de fogo para a sua própria imolação. O beijo e o contra-ataque. A passadeira vermelha da gala do legado metropolitano era um rio de flashes e sorrisos fabricados. Era o auge da sociedade lisboeta, um lugar onde o poder e a fama se misturavam sob o olhar implacável dos meios de comunicação mundiais. Reportagens do Caras, Vogue e todos os principais noticiários alinhavam-se nas cordas de veludo, as suas lentes como olhos famintos de lobos, à procura de uma história, um escândalo, um único momento de imperfeição. Esta noite estavam prestes a dar um banquete. O Bentley Mulsanne de Alexandre Varela chegou com a arrogância discreta adequada ao seu status. A multidão agitou-se, as câmaras piscaram, os repórteres gritaram o nome dele. Ele saiu primeiro, uma visão de poder feito à medida, mas foi a mulher que o seguiu que causou a primeira onda de ofegos. Não era Sofia. Verônica Teixeira estava envolvida num vestido prateado que deixava pouco à imaginação. Era inegavelmente bonita, com a beleza faminta e afiada de uma mulher que sabia que aquela era a sua única moeda. Ela agarrou-se ao braço de Alexandre, o seu sorriso uma mistura de triunfo e terror.
Estava a jogar um jogo perigoso e pela primeira vez estava a jogá-lo no palco mundial. Pusaram. Alexandre, presunçoso e possessivo, a sua mão perigosamente baixa nas costas dela. Verônica, a pavonear-se, a inclinar a cabeça, uma estrela de cinema, no seu próprio grande drama. As perguntas chegaram como fogo de metralhadora. Sr. Varela, uma declaração ousada esta noite. Verônica, é o novo rosto da Fundação Varela? Onde está a Sra. Varela? Alexandre simplesmente sorriu, um esgar de predador. Estava a desfrutar daquilo, da pura audácia. Ele era Alexandre Varela. As regras que regiam os homens menores, as regras de decoro, de fidelidade, de simples decência, não se aplicavam a ele. Estava prestes a prová-lo. Inclinar-se para Verônica, a sua voz um murmúrio baixo destinado apenas a ela, mas observado por milhões. Querem um espetáculo? Demos-lhes um. E então ele fê-lo. Inclinara para baixo uma paródia de um romance de velho Hollywood e a beijou. Não foi um beijo na bochecha. Foi um beijo profundo, apaixonado, deliberadamente provocador ali mesmo, sob o resplendor das câmaras. Por um momento houve um silêncio atônito. O frenético clique das câmaras foi o único som. Depois, um ofego audível coletivo percorreu o corpo de imprensa e os socialites reunidos. Isto ia além de um simples affair. Era uma execução pública de um casamento. Era uma declaração de que Sofia Montenegro, a mulher elegante e enigmática que estivera ao lado dele durante 15 anos, estava oficialmente substituída, descartada, humilhada em escala global. Verônica se endireitou para respirar, com os olhos arregalados, as bochechas coradas. Era isto, o momento com que sonhara. Ela tinha ganho. Não era mais um segredo. Uma amante escondida numa suíte do Ritz. Estava ali, de braço dado com um multimilionário, a ser beijada na passadeira vermelha mais exclusiva do mundo. Sentiu uma onda de vitória tão potente que era vertiginosa. Confundiu os flashes com luz de estrelas, o choque do repórter com admiração. Alexandre ajeitou a sua casaca, um sorriso de suficiência desenhado nos seus lábios. Olhou diretamente para a lente de uma câmara de televisão próxima, como se enviasse uma mensagem diretamente à sua esposa, onde quer que estivesse, provavelmente a chorar na sua cavernosa penthouse. Este é o meu mundo, diziam os seus olhos. As minhas regras. Não há mais perguntas, anunciou, a sua voz a ressoar com autoridade. Começou a guiar Verônica pelos grandes degraus do museu, deixando uma tempestade de fogo no seu rasto. O mexerico já se espalhava como um incêndio. Os telefones acendiam-se em toda a cidade, em todo o mundo. O rei tinha coroado publicamente a sua nova rainha, mas a história não tinha terminado. De facto, mal tinha começado. Enquanto Alexandre e Verônica chegavam ao topo da escadaria, uma nova comoção começou no passeio. Era um tipo diferente de agitação. Não o frenesim febril de um escândalo, mas uma onda de espanto silencioso e reverente. Um Rolls-Royce Phantom preto, ainda mais imponente do que o Bentley de Alexandre, deslizou até parar em silêncio. A matrícula era simples, SM1. Um único porteiro que parecia estar a saudar a realeza apressou-se a abrir a porta traseira. Por um momento, nada aconteceu. A antecipação era elétrica. Os repórteres, a pressentir um segundo ato, desviaram as suas câmaras de Alexandre em direção ao carro. Depois emergiu uma única perna, envolvida num estilete de seda carmesim. Foi seguida pelo resto dela, Sofia Montenegro. A rainha chega. Quando Sofia Montenegro saiu do Rolls-Royce, o mundo pareceu abrandar sobre o seu eixo.
A caótica sinfonia da passadeira vermelha, os gritos, as luzes intermitentes, a desesperada luta por uma história, extinguiu-se num silêncio espantoso e reverente. Ela não parecia uma mulher que acabara de ser humilhada publicamente. Parecia uma mulher que tinha vindo para queimar um império até aos alicerces e dançar nas suas cinzas. O seu vestido era uma obra-prima de desafio. O carmesim Schiaparelli era tão vívido que parecia sangrar na própria passadeira vermelha, uma extensão perfeita do seu poder. O corte era arquitetônico, severo, com ombros afiados que falavam de armadura de batalha e um decote que se afundava com confiança, sem desculpas. Em redor do seu pescoço não havia um delicado colar de pérolas, mas sim um impressionante colar de esmeraldas e diamantes negros da coleção Serpenti da Bulgari, uma serpente enrolada à volta da sua garganta, com a cabeça a repousar perto do seu coração. Era uma declaração, ela não era a vítima, ela era a víbora. O seu rosto era sereno, a sua expressão uma máscara de calma fria e impenetrável. O seu cabelo estava puxado para trás num coque severo, enfatizando as linhas perspicazes e inteligentes do seu rosto. Não havia vestígios de lágrimas ou vermelhidão nos seus olhos. O seu olhar percorreu o atordoado corpo de imprensa, não com medo ou vergonha, mas com uma autoridade quase compassiva. Era o olhar de uma rainha a examinar uma multidão de bufões da corte. Ela não se apressou, não vacilou. Começou a caminhar sozinha ao longo da passadeira, a sua postura perfeita, cada um dos seus movimentos deliberado e imbuído de uma graça que era quase aterrorizante no seu controlo. As câmaras, que tinham sido metralhadoras momentos antes, eram agora como planos lentos e panorâmicos de uma obra-prima cinematográfica. Já não tentavam captar um escândalo. Tentavam capturar um ícone. No topo da escadaria, Alexandre tinha parado, congelado. Virou-se, o seu rosto uma máscara de incredulidade. Ele esperara que ela ficasse em casa, que se desmoronasse, que lhe ligasse a gritar. Não esperara isto, esta magnífica e pública troça. Ao seu lado, o sorriso triunfante de Verônica tinha se evaporado, substituído por um olhar de pânico total. O vestido prateado que parecera tão glamuroso agora parecia barato e desesperado ao lado da armadura carmesim de Sofia. A Starlet, de repente, parecia o que era. Uma substituta, uma imitação barata que tinha sido apanhada a brincar aos disfarces no castelo da rainha. Sofia chegou a meio da passadeira e parou. Virou-se, não para o seu marido, mas para a câmara mais proeminente, a que transmitia em direto para milhões. Um fantasma de sorriso tocou os seus lábios. Não era caloroso, era uma promessa, uma ameaça. Naquele único momento de silêncio, ela apoderou-se de toda a narrativa. A história já não era. O multimilionário trai a sua esposa. Agora era. Sofia Montenegro chegou. Ela retomou o seu caminho. À medida que se aproximava da escadaria, os repórteres recuperaram a voz. Mas as perguntas eram diferentes agora. Senhora Varela, está deslumbrante. Sofia, quem a vestiu? Uma declaração incrível esta noite, senhora Varela. Ela ignorou-os a todos, os seus olhos fixos num ponto mesmo acima da cabeça de Alexandre. Ascendeu a escadaria, cada passo um golpe de martelo contra os alicerces do mundo dele. Quando chegou ao patamar, estava finalmente cara a cara com o seu marido e a sua amante. O ar crepitou. Os três ficaram ali, um quadro de traição e retribuição, durante o que pareceu uma eternidade. O rosto de Alexandre era uma mistura de fúria e confusão. Este não era o seu guião. Ela tinha rasgado as páginas e reescrito a peça com ela própria como protagonista.
Verônica, totalmente fora do seu elemento, tentou afirmar a sua posição, apertando o seu aperto no braço de Alexandre. Foi um gesto patético de posse que apenas realçou a sua insegurança. O olhar de Sofia finalmente pousou sobre eles. Olhou primeiro para Verônica. Os seus olhos percorreram a mulher mais jovem de alto a baixo, com uma expressão de profunda indiferença. Como se estivesse a observar um móvel que tinha sido entregue na morada errada. Não ofereceu raiva nem ciúmes, apenas um desprezo tão completo que era mais insultante do que qualquer insulto. Depois, olhou para o seu marido. Não levantou a voz, não fez uma cena. Simplesmente inclinou-se perto. A sua voz um sussurro sedoso que só ele podia ouvir, embora o mundo observasse, a tentar decifrar o seu significado. «Desfruta a tua noite, Alexandre», murmurou, o seu hálito fresco contra o ouvido dele. «É a última que terás como o homem que pensas ser». Sem esperar por uma resposta, ela se endireitou. Fez um ligeiro, quase imperceptível, aceno ao diretor do museu, que esperava à porta, e passou por eles em direção à gala. Ela não olhou para trás. Deixou Alexandre Varela de pé na escadaria, com a sua amante no braço, de repente parecendo não um rei com o seu prêmio, mas um tolo a quem tinham dado cheque-mate em frente ao mundo inteiro. Os repórteres ofegaram, já não por causa do beijo, mas pelo puro e inalterado poder da mulher que acabara de se apoderar de todo o evento, o controlo e a liquidação. O interior do Museu Nacional de Arte Antiga tinha se transformado num bosque brilhante de cristal e luz estelar. O ar zunia com as conversas do 1% do mundo, um murmúrio de dinheiro e poder ambientado com a música de um quarteto de cordas. Mas esta noite só havia um tema de conversa. O drama que se desenrolara na escadaria exterior seguiu-os, agarrando-se à atmosfera como o perfume caro nos pulsos dos convidados. Sofia moveu-se pela gala, não como uma pária, mas como uma general conquistadora. As cabeças viraram-se à sua passagem. As conversas falharam. Os sussurros iniciais de pena pela pobre esposa traída tinham sido silenciados por completo pela sua chegada. Foram substituídos por sussurros de espanto, de medo, de intensa especulação. Uma mulher que conseguia enfrentar aquele nível de traição pública com tamanha compostura real não era uma mulher com quem se devesse brincar. Alexandre e Verônica entraram momentos depois, o estado de espírito mudando à sua volta como limalha de ferro a um ímã. Alexandre, habituado a ser o centro das atenções, encontrou-se sujeito a olhares furtivos e críticos. Os seus aliados na indústria, homens que normalmente se teriam apressado a apertar-lhe a mão, de repente acharam as suas taças de champanhe fascinantes. As mulheres, as esposas dos seus pares, olharam para Verônica com desprezo não disfarçado antes de se virarem para dar a Sofia acenos subtis de aprovação. No cálculo social tácito deste mundo, Alexandre cometera um erro fatal. Ele tinha sido vulgar. A sua transgressão não foi o affaire em si, que eram comuns o suficiente para serem aborrecidos, mas a natureza grosseira e pública do mesmo. Ele criara um espetáculo e, ao fazê-lo, mostrara uma profunda falta de classe. Entretanto, Sofia estava no centro das atenções. Dirigiu-se a um grupo das figuras mais poderosas da cidade. Hélder Lemos, o presidente do Banco BCP, rival. Dona Carminda Torres, a antiga matriarca de uma dinastia da moda e principal benfeitora da gala. E o juiz Santareno, um juiz cuja influência se fazia sentir desde a Avenida da República até o Tribunal Constitucional. Sofia, querida,
disse Dona Carminda, a sua voz como gravilha e diamantes, pegando nas mãos de Sofia. Schiaparelli, uma escolha para uma mulher que tem algo a dizer sem falar. Sofia sorriu calorosamente, um sorriso genuíno que lhe chegou aos olhos. Pensei que esta noite exigia um pouco de cor. Helder Lemos, um homem que tinha sido rival de negócios de Alexandre durante 2 décadas, levantou uma sobrancelha cética. Varela está a fazer um espetáculo de si mesmo. Estás bem, Sofia? Aquele foi o momento, a prova. A sua resposta estabeleceria o tom para o resto da sua vida. Ela bebeu um gole do seu champanhe, os olhos a brilharem sobre o bordo do copo de cristal. Ando. Alexandre sempre teve um jeito para o drama, disse ela, o seu tom leve, quase divertido. Ele está a lançar um novo empreendimento. Senti que era melhor que ele gerisse a sua própria publicidade para isso. Fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. Isto não era um colapso matrimonial. Era uma divergência empresarial. Ao enquadrá-lo desta maneira, ela não era a esposa desprezada. Era uma CEO a anunciar um desinvestimento. O matiz não lhes escapou. Os olhos de Lemos aguçaram-se com interesse. Esta era a linguagem que ele entendia. Não emoção, mas estratégia. Enquanto isso, Alexandre tentava recuperar o controlo. Arrastou Verônica para um grupo dos membros do seu conselho, com um sorriso forçado colado ao rosto. Cavalheiros, uma noite maravilhosa. Os homens, a maioria deles com cerca de 60 anos, olharam de Alexandre para a Starlet, meio vestida no seu braço, e depois para o outro lado da sala, para a visão de elegância que era a sua esposa, que agora ria com um juiz. Trocaram olhares desconfortáveis. Alexandre, disse um conservador chamado Roberto Moraes, uma entrada. Eu precisava de agitar as coisas, fanfarronou Alexandre, dando-lhe um tapinha nas costas, mas a bravata soou vazia. Estava a perder a sala, e ele sabia disso. Verônica, sentindo o arrepio, encolheu-se. A fantasia estava a transformar-se num pesadelo. Ela imaginara ser bem-vinda àquele mundo, festejada e admirada. Em vez disso, olhavam para ela como uma espécie invasora. A mente de Sofia era um turbilhão de cálculos, mas na superfície era o epítome da graça. Ela lembrou-se de uma noite, 6 meses antes, que selara o destino de Alexandre. Chegou à casa mais cedo de uma reunião do Conselho de Caridade, o zumbido silencioso do elevador privado a abrir-se diretamente para o seu apartamento. Ela os ouviu. Risos do quarto principal. O seu quarto. A gargalhada estridente e teatral de Verônica e o riso mais profundo e indulgente de Alexandre. Ela não invadiu. Retirou-se tão silenciosamente quanto chegou. Voltou a descer no elevador e caminhou durante horas pelo Parque Eduardo VII ao cair da noite. A dor era algo frio e afiado, mas foi rapidamente substituída por uma clareza cristalina. O casamento não era uma sociedade a ser salva. Era uma entidade hostil, da qual ela precisava de extrair-se a si mesma e aos seus ativos. Durante anos, ela canalizara o seu brilho para a da empresa deles. As suas estratégias lhes haviam rendido milhares de milhões. O nome dela não estava na porta da Varela Capital, mas as suas impressões digitais estavam em cada plano bem-sucedido. Naquela noite, ela ligou para Helena Fontes, uma advogada de divórcio, conhecida menos pelo seu teatro no tribunal e mais pela sua reputação de assassina corporativa em alta costura. A sua primeira reunião não foi sobre pensão alimentícia ou divisão de bens. Foi sobre uma aquisição hostil. O acordo pré-nupcial é de ferro, vangloriava-se Alexandre. Helena avisou-a na sua voz algarvia, sentada em frente a Sofia num discreto escritório de advogados com vista para o parque. Sofia respondeu calmamente,
Lê a cláusula 12, subseção B, a cláusula de dano reputacional. Eu a redigi. Estabelece que qualquer ato de degradação ou humilhação pública que impacte negativamente o valor das ações da Varela Capital anula os limites financeiros do acordo. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Helena se ergueram. E como provarias uma ligação direta entre a humilhação pública e o valor das ações? Garantindo que aconteçam ao mesmo tempo, disse Sofia. Alexandre é arrogante, pensa que é intocável. Ele está prestes a cometer um erro muito grande e muito público, e quando ele o fizer, estaremos prontas para o queimar até aos alicerces. Agora, ali, no grande salão do museu, rodeada pelos poderosos, Sofia sentiu que os últimos vestígios da esposa ferida se desvaneciam, substituídos por completo pela fria e excitante certeza da CEO. A festa não era o objetivo final, era um movimento de relações públicas. Um brilhante estava a estabelecer a sua narrativa, apresentando-se como a vencedora antes que a batalha tivesse começado oficialmente. Alexandre pensou que estava a jogar damas. Ela tinha estado a jogar xadrez multidimensional durante anos, e a sua rainha estava prestes a tomar o seu rei. O preço da arrogância. Um tipo diferente de drama desenrolava-se nos canhões silenciosos e iluminados do distrito financeiro. Este era o verdadeiro campo de batalha de Sofia, um reino de algoritmos e cotações bolsistas, onde as fortunas eram ganhas e perdidas em nanosegundos. Precisamente às 21h47, logo após o primeiro prato ser servido na gala, um alerta piscou na secretária de todos os principais jornalistas financeiros do país. Foi uma apresentação à CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, submetida através de uma labiríntica série de corporações fantasma sediadas na Suíça e nas Ilhas Caimão. Tudo perfeitamente legal, tudo orquestrado magistralmente pela equipa de contabilidade forense de Helena Fontes. A apresentação anunciava que um consórcio de investimento previamente desconhecido, Investimentos Carmesim, tinha adquirido uma participação de 15% na Varela Capital. As ações tinham sido compradas discretamente em blocos pequenos e impossíveis de rastrear durante os últimos 6 meses. Mas essa não foi a bomba. A bomba foi a intenção declarada da Investimentos Carmesim, iniciar um voto de desconfiança no CEO Alexandre Varela, citando comportamento errático e prejudicial à reputação que representa um risco material para o valor para os acionistas. Simultaneamente, um relatório anônimo e devastadoramente detalhado foi filtrado para o Jornal de Negócios. Descrevia um padrão de malversação corporativa por parte de Alexandre, usando o jet da empresa para encontros pessoais, adjudicando um lucrativo contrato de marketing a uma empresa com laços profundos com Verônica Teixeira e canalizando dinheiro da fundação para projetos de vaidade. Cada alegação era apoiada por recibos digitalizados, manifestos de voo e e-mails internos. A fonte era impossível de rastrear, mas a informação era impecável. Era todo o expediente que Ricardo Cruz tinha compilado durante um ano de trabalho minucioso. De volta à gala, o telefone de Alexandre começou a vibrar incessantemente. Ele ignorou no início a tentar concentrar-se em encantar um possível investidor. Mas depois o rosto do seu diretor financeiro apareceu no ecrã, com um olhar de puro pânico nos olhos. Alexandre desculpou-se. A sua irritação era palpável. Entrou num discreto nicho. A música festiva, um contraponto trocista à tempestade que estava prestes a desencadear-se. — Que se passa, David? — retorquiu. — É melhor que seja importante. Alexandre,
Viste as notícias. A voz de David era tensa. O jornal de negócios acabou de lançar uma história. É má. E há uma apresentação na CMVM. Um grupo chamado Investimentos Carmesim está a fazer um movimento. Estão a pôr em causa o teu caráter, a exigir um voto. Alexandre sentiu um frio pavor a infiltrar-se nos seus ossos. Um sentimento tão estranho que mal o reconheceu. Investimentos Carmesim? Nunca ouvi falar deles. Quem são eles? Não sabemos. É um fantasma. A voz de David estava agora num guincho. Mas eles têm as ações, Alexandre. E o timing? Meu Deus, o timing com o que fizeste na passadeira vermelha. O conselho está a enlouquecer. Os mercados asiáticos abrem dentro de horas. As ações vão ser massacradas. A mente de Alexandre acelerou. Aquilo era um ataque coordenado, sofisticado, brutal. Não foi ao acaso. Os seus olhos examinaram a sala apinhada, à procura, e depois pousaram nela. Sofia estava parada junto ao grande recinto de vidro do Tesouro do Delfim a falar com Hélder Lemos. Ela olhou para ele, a sua expressão ilegível, e depois levantou a sua taça de champanhe num brinde silencioso e trocista. Carmesim, a cor do seu vestido. O sangue escoou do seu rosto. Era ela. Tinha de ser ela. Mas como? Ela não tinha aquele tipo de capital, aquele tipo de astúcia. Ele sempre a vira como um acessório, um elemento bonito e inteligente na sua vida, mas, em última análise, uma dependente. A ideia de que ela pudesse orquestrar uma investida corporativa desta magnitude era impensável. Ele começou a caminhar na direção dela, empurrando as pessoas para o lado, a sua máscara de charme arrancada para revelar a fúria pura por baixo. Verônica, ao vê-lo correr pela sala, tentou segui-lo, chamando o seu nome, mas ela era apenas parte do rasto da sua destruição agora. Ele encurralou Sofia contra a fria pedra do antigo recinto. Tu? Sibilou a sua voz baixa e venenosa. Isto és tu, Investimentos Carmesim. Como fizeste isto? Sofia não se encolheu. Deu um gole final e delicado no seu champanhe e colocou o copo vazio na bandeja de um empregado que passava. Ela olhou diretamente nos olhos dele, o seu olhar tão frio e duro como as esmeraldas na sua garganta. Estás enganado, Alexandre, disse ela, a sua voz perigosamente tranquila. Eu não fiz isto, tu o fizeste. Simplesmente não estavas a prestar atenção. O dinheiro, Sofia? De onde tiraste o dinheiro para as ações? Exigiu. Agarrando-o pelo braço, Hélder Lemos deu um passo em frente. Varela, sugiro que tires as mãos dela. Alexandre mal registou. O seu mundo estava a inclinar-se, o chão a ceder debaixo dele. Sofia olhou para a mão dele no seu braço com repulsa e depois voltou a olhar para o rosto dele. Durante 15 anos, cada estratégia de investimento, cada previsão de mercado, cada aquisição bem-sucedida para a Varela Capital veio da minha pesquisa, da minha análise. Enquanto tu levavas o crédito, eu levava uma comissão, uma percentagem muito pequena, estipulada legalmente, uma taxa de consultoria que foi canalizada para um fideicomisso privado. Uma cláusula que foste demasiado arrogante para ler na montanha de papelada que preparei para ti. Ela se libertou do braço dele. Eu não comprei a tua empresa com o teu dinheiro, querido. Eu comprei-a com o meu salário. E agora, acrescentou um sorriso arrepiante a adornar os seus lábios. Graças à tua pequena atuação desta noite, a cláusula 12, subseção B, do nosso acordo pré-nupcial foi ativada, a cláusula de dano reputacional. O limite no meu acordo de divórcio desapareceu.
A tua fortuna pessoal é a próxima. Foi a lâmina invisível. Não uma arma de paixão, mas um bisturi de lógica pura e fria, manuseado com a precisão de um cirurgião. Ele estivera tão ocupado com a sua traição pública que perdera completamente a execução privada que estivera a acontecer durante anos, mesmo debaixo do seu nariz. Ele pensara que era o abutre, mas tinha sido o cadáver o tempo todo, e ela acabara de começar a dar o seu banquete. As consequências foram imediatas e catastróficas. Quando o sol nasceu sobre Lisboa, o nome de Alexandre Varela já não era sinônimo de poder, mas de escândalo e colapso espetacular. Os mercados asiáticos abriram primeiro e foi um banho de sangue. As ações da Varela Capital caíram 40% na primeira hora de negociação. O artigo condenatório no Jornal de Negócios espalhou-se globalmente e os investidores estavam em pânico. A história do seu affair era agora apenas uma nota de rodapé colorida na narrativa real. Um CEO cuja imprudência e mau julgamento tinham tornado a empresa vulnerável a uma aquisição hostil. O seu beijo público não só humilhara a sua esposa, como custara milhares de milhões aos seus acionistas. Alexandre passou a noite no seu escritório, uma moderna prisão de vidro e aço com vista para a cidade, que já não se sentia como o seu reino. Era um animal enjaulado, a rugir ao telefone para advogados, banqueiros e membros do conselho, mas as vozes deles eram distantes, cautelosas. A lealdade que ele ordenara através do medo e da riqueza estava a evaporar-se. Ele já não era um vencedor, e no seu mundo não havia lugar para os perdedores. Ele tentou contra-atacar. Emitiu um comunicado de imprensa negando as acusações, rotulando-as como um ataque infundado por parte de um atacante corporativo sombrio. Mas foi inútil. A evidência era demasiado específica, demasiado condenatória. O público, impulsionado pelo delicioso drama da gala, já o tinha escolhido como o vilão. Os canais de notícias repetiram o clipe do beijo, seguido das imagens da magnífica chegada de Sofia, criando uma narrativa perfeita e irresistível de um rei caído e uma rainha em ascensão. Verônica Teixeira tornou-se uma vítima da guerra. O seu agente despediu-a. O lucrativo contrato de marketing foi rescindido. Ela foi perseguida pelos paparazzi. Mas já não era tratada como uma estrela em ascensão. Era tratada como uma destruidora de lares. Uma piada. Ligou repetidamente a Alexandre, mas as suas chamadas foram diretamente para o correio de voz. Ele usara-a como um acessório na sua própria queda. E agora ela foi descartada. Os seus 15 minutos de fama tinham sido uma imolação pública. O golpe definitivo chegou 3 dias depois da gala. Uma reunião do Conselho de Emergência foi convocada. Alexandre entrou na sala de reuniões, a longa mesa de mogno cheia de homens, com rostos sombrios que outrora se tinham gabado dele. À cabeceira da mesa, no seu lugar, sentou-se Hélder Lemos. E através de um grande ecrã de vídeo, ligado a partir do escritório da sua advogada, estava Sofia. Ela usava um fato de calça branco impecável. A sua expressão era neutra. O que é que isto significa, Hélder? Exigiu Alexandre, a sua voz rouca. É simples, Alexandre, disse Lemos, o seu tom desprovido de simpatia. Investimentos. Carmesim, em associação com o meu banco e vários outros investidores institucionais-chave, agora controla um bloco de votação de 51%. Estamos a exercer os nossos direitos. O Conselho votou. Estás fora, com efeito imediato. Não podem fazer isto, rugiu Alexandre, o seu rosto roxo de raiva. Já está feito. A voz de Sofia cortou o caos, tranquila e clara a partir do monitor.
Os teus ativos pessoais estão congelados, pendentes do nosso acordo de divórcio. O jet da empresa foi reclamado. As tuas contas corporativas estão seladas. Serás escoltado para fora do edifício pela segurança. Já não és CEO, presidente ou presidente do conselho. És, para todos os efeitos, um cidadão privado com imensos problemas legais. Ele olhou para a sua imagem no ecrã, para esta mulher que ele subestimara tão profundamente. Não viu triunfo nos seus olhos, nem regozijo, apenas a finalidade desapaixonada de uma transação comercial. Ele tornara-se um passivo e ela liquidara-o. Por que, Sofia? Perguntou, a sua voz finalmente a quebrar-se, a raiva a dar lugar a um desespero cru e confuso. Depois de todos estes anos... Por quê? Ela ficou em silêncio por um momento e, pela primeira vez, um vislumbre de algo pessoal cruzou as suas feições. Não era ódio. Era uma pena distante, quase acadêmica. Tu próprio construíste esta prisão, Alexandre, disse ela em voz baixa. Simplesmente nunca viste as grades. Exigiste lealdade, mas não ofereceste nenhuma. Ansiavas por admiração, mas não respeitaste ninguém. Viste o meu amor como uma mercadoria e a minha inteligência como uma ferramenta para o teu próprio enriquecimento. Isto não é vingança, é uma correção de mercado. Os seguranças entraram na sala. Foram educados, mas firmes. Enquanto levavam Alexandre Varela, atordoado e destroçado, para fora da sala de reuniões que ele construíra, ele passou pelo grande retrato de si mesmo que pendurava no corredor. O encomendado após o seu primeiro ano de 1.000 milhões de euros. Retratava-o como um titã, um senhor do universo. Era o homem que ele acreditava ser, mas enquanto olhava para a imagem da sua esposa no ecrã, o seu rosto tranquilo e no controlo, finalmente entendeu a verdade. Ele nunca tinha sido o titã, apenas tinha sido o seu testa de ferro ostensivo e descartável. O poder real, a força silenciosa, paciente e absolutamente impiedosa, estivera ao seu lado o tempo todo. E ele tinha sido demasiado cego para o ver até que foi demasiado tarde. O desfecho. A arquitetura, reclamada. 6 meses depois, o nome Varela Capital tinha desaparecido, apagado do monólito de vidro e aço no centro de Lisboa. No seu lugar, gravado com uma letra elegante e formidável, havia um novo nome, Carmesim. A transição tinha sido rápida e brutal. Sofia, a atuar como principal acionista do novo interesse de controlo, não assumira o título de CEO para si mesma. Isso teria sido demasiado previsível, demasiado parecido com a vaidade de Alexandre. Em vez disso, instalara um respeitado veterano da indústria para gerir as operações diárias, enquanto assumia o papel de presidente executiva do conselho. O seu poder era absoluto, mas era silencioso, estratégico, tal como sempre tinha sido. A imprensa, que estivera obcecada com os detalhes sensacionalistas do divórcio, rapidamente mudou o seu foco. Agora estavam fascinados pela mulher brilhante e enigmática que superara um dos homens mais temidos da capital. A Forbes publicou uma capa intitulada A Arquiteta, como Sofia Montenegro construiu e reclamou o seu império. Ela regressara ao seu nome de solteira, um nome sinônimo de perspicácia financeira do velho mundo, cortando o último laço com a sua vida passada. O seu primeiro ato como presidente do conselho foi limpar a casa, desmantelou a rede de comparsas de Alexandre, purgou a cultura tóxica e de alta pressão que ele fomentara e implementou políticas focadas no crescimento sustentável e a longo prazo em vez das suas táticas de terra queimada. Reinvestiu em pesquisa e desenvolvimento,
estabeleceu uma fundação filantrópica genuína que fazia mais do que apenas organizar festas e promoveu várias mulheres brilhantes dentro da empresa que Alexandre tinha constantemente ignorado. A empresa não só sobreviveu, como prosperou. As ações, agora sob o símbolo CSM, recuperaram e subiram a alturas que nunca tinham alcançado sob a liderança caótica de Alexandre. Alexandre Varela, entretanto, desvanecera-se na ignomínia. O divórcio fora devastador. Com o acordo pré-nupcial anulado, a equipa legal de Sofia, liderada pela formidável Helena Fontes, desmantelara sistematicamente a sua fortuna pessoal, provando que grande parte dela estava inextricavelmente ligada aos ativos corporativos que ele malversara. Ele ficou com uma fração da sua riqueza, suficiente para viver confortavelmente, mas não o suficiente para voltar a exercer o poder. Vendeu a penthouse e a quinta, no Douro. Foi visto ocasionalmente na Europa com um aspecto mais velho, mais cinzento, um fantasma nas mesas que ele outrora possuíra. Quanto a Verônica Teixeira, ela tinha desaparecido completamente do olho público. Corriam rumores de que regressara ao Alentejo, os seus sonhos de fama reduzidos a uma história de advertência sussurrada nos cocktails. Uma tarde clara de outono, Sofia parou no seu novo escritório, que ocupava o mesmo piso superior que o de Alexandre. Ela tinha redecorado por completo. O mogno e o couro escuros e masculinos tinham desaparecido, substituídos por madeiras claras, arte moderna, desta vez de artistas femininas, e uma sensação de espaço limpo e desimpedido. O retrato maciço e egoísta de Alexandre tinha desaparecido, substituído por um vasto painel abstrato de redemoinhos carmesim e ouro. Olhou pela janela para a cidade estendida diante dela. Era a mesma vista que Alexandre tinha contemplado, mas ela via algo diferente. Ele vira um reino a ser conquistado, um reflexo do seu próprio ego. Ela via um sistema complexo e interligado, uma rede de possibilidades, um tabuleiro de xadrez à espera do seu próximo movimento. A voz da sua assistente chegou pelo intercomunicador. Senhora Presidente, o Conselho da Firma de Tecnologia Solar de Singapura está online. Estão prontos para discutir a sua oferta de aquisição. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Sofia. Este era o seu próximo movimento, uma viragem para a energia verde, um campo que Alexandre sempre descartara como tolice sentimental. Foi um movimento para o futuro, não para o passado. Passe-os, por favor, disse a sua voz tranquila, segura e em total controlo. Sentou-se à sua secretária, não o trono de grandes dimensões que Alexandre usara, mas uma peça de design elegante e funcional. Pegou no telemóvel o seu anel de serpente de esmeraldas e diamantes a brilhar à luz da tarde. Ela não tinha destruído o mundo de Alexandre por simples vingança. Fê-lo para construir o seu próprio. A passadeira vermelha não tinha sido um final. Tinha sido um nascimento, o nascimento ardente e público de uma imperatriz, forjada na traição, coroada no desafio e agora pronta para governar. Um ano é uma vida inteira numa cidade que nunca dorme. Para Sofia Montenegro, os últimos 12 meses tinham sido um período de reconstrução implacável e disciplinada. O nome de Alexandre Varela era agora uma nota de rodapé histórica, um caso de estudo ensinado nas escolas de negócios sobre os perigos da hubris. Carmesim, sob a sua administração, tinha se tornado um gigante da inovação e do capitalismo ético, uma dura repreensão à cultura de assalto corporativo do passado. A sua imagem pública era impecável, uma fênix, um titã da indústria, um ícone feminista,
celebrado em capas de revistas e venerado nas salas de reuniões. Ela tinha ganho. A vitória foi total, absoluta e inegável. E, no entanto, havia momentos, frequentemente na profunda quietude da noite, em que ela parava na sua nova penthouse, uma maravilha de arquitetura minimalista, com vista para o Parque Eduardo VII, tudo linhas limpas e mármore fresco, e sentia o profundo silêncio. Era um silêncio diferente do que tinha partilhado com Alexandre. Aquele tinha sido um silêncio denso, com ressentimentos não ditos e traições iminentes. Este era um novo tipo de quietude, o silêncio do topo. O ar era rarefeito lá em cima e ela estava completa e absolutamente sozinha. Tinha pessoal, um conselho, uma claque de admiradores, mas não confidentes. O poder, descobrira, era o isolamento mais eficaz do mundo. Foi numa terça-feira à tarde, enquanto a luz do outono projetava longas sombras através do seu extenso escritório, que o passado enviou um mensageiro. A sua assistente executiva, uma jovem ferozmente competente chamada Clara, ligou-lhe pelo intercomunicador, com a voz tingida de uma incerteza invulgar. Senhora Presidente, começou Clara. Desculpe a interrupção. Há uma mulher no hall. Não tem hora marcada, mas recusa-se a ir embora. Diz que esperará o dia todo, se necessário. Deu o nome de Verônica Matias. Sofia congelou, os seus dedos a pairarem sobre um tablet que mostrava projeções trimestrais. Verônica Matias. O nome real, o nome do Alentejo. Um fantasma num vestido gasto a sacudir as cadeias de uma vida que Sofia tinha demolido metodicamente. O seu primeiro instinto foi uma negação fria e rápida, que a segurança a retire. Foi um movimento eficiente e lógico, uma ponta solta de uma transação comercial anterior, agora irrelevante. Mas ela não o disse. Uma lasca de algo que não conseguia nomear de imediato, talvez curiosidade ou a aversão inata da estratega a uma variável não resolvida, a deteve. O que poderia querer esta mulher? O dinheiro desapareceu. O homem desapareceu. A vida que ela cobiçara era um monte de cinzas. Mag, suba, disse Sofia, a sua voz sem trair nada da repentina turbulência na sua mente. Garante que não seremos incomodadas durante os próximos 30 minutos. Minutos depois, a pesada porta de carvalho do seu escritório abriu-se. A mulher que entrou era quase irreconhecível. O cabelo loiro atrevido era agora um castanho rato e natural, cortado num bob simples e sem estilo. A ambição predatória nos seus olhos tinha sido substituída por um profundo e cansado esgotamento. Usava um casaco cinzento, liso e jeans. A última vez que Sofia a vira, ela estava a pingar diamantes emprestados e desespero no braço de um multimilionário. Agora parecia apenas uma mulher que tivera uma longa e dura queda para a terra. Senhora Varela, desculpe. Senhora Montenegro, corrigiu-se Verônica, a sua voz baixa, tentativa. Obrigada por me receber. Sofia permaneceu sentada atrás da sua enorme secretária, uma laje de obsidiana polida que servia como espaço de trabalho e barreira. Ela apontou para uma das cadeiras à sua frente. Por favor, sente-se. Verônica sentou-se na beira da cadeira, parecendo pequena e deslocada no meio dos tetos altos e da arte inestimável. Não olhou para Sofia, mas para as suas próprias mãos, torcendo-as no seu colo. Tenho a certeza de que se pergunta por que estou aqui, começou Verônica. Não precisava de perguntar. Sofia esperou, o seu rosto uma máscara de neutralidade educada. Ela não ofereceria 1 centímetro de emoção. Aquela era uma reunião de negócios. Verônica finalmente levantou os olhos, e os seus olhos estavam surpreendentemente límpidos.
O terror e o triunfo daquela noite na gala tinham desaparecido. O que restava era uma sobriedade crua e dolorosa. Ele disse que me amava, disse, as palavras simples, sem adornos. Ele disse que a senhora era apenas uma sócia de negócios, um arranjo, que não partilhavam a cama há anos. Ele disse que o seu casamento era uma jaula sem amor e que ele estava desesperado para sair. Ela soltou uma gargalhada curta e amarga. Eu fui tão estúpida. Eu sei agora. Eu fui um clichê de um mau filme. Mas eu acreditei. Acreditei porque queria. Quando ele me beijou naquela passadeira, por um segundo, pensei que tinha ganho. Pensei que a minha vida real estava a começar. A compostura de Sofia era uma fortaleza, mas um vislumbre de uma velha recordação atravessou as paredes. Alexandre há anos a dizer-lhe coisas sobre a sua primeira esposa quando a estava a cortejar. O mesmo guião, as mesmas promessas. Ele não era um monstro de invenção, era uma máquina de repetição, a encontrar uma nova engrenagem para moer com cada nova pessoa que consumia. Onde é que quer chegar, senhora Matias? A voz de Sofia era fria. Onde é que quero chegar? Disse Verônica, inclinando-se ligeiramente, o seu olhar a intensificar-se. É que eu fui uma arma. Ele estava a usar-me para a magoar. Mas a senhora também estava a usar-me, não estava? O meu expediente, o seu investigador, sabia que ele me estava a trazer para a gala. Sabia que ele ia fazer algo estúpido e público? Queria que ele o fizesse. Aquele beijo não foi apenas a traição dele à senhora. Foi o detonador da sua armadilha. Eu fui a bala na pistola dele. A acusação pairou no ar, afiada e precisa. Sofia não a negou. Era, afinal de contas, a verdade. Tomaste a decisão de estar com um homem casado, afirmou Sofia, o seu tom clínico. As decisões têm consequências. Eu sei... A voz de Verônica elevou-se, a quebrar-se com um ano de angústia reprimida. E eu estou a viver com elas. O meu nome é veneno. O meu rosto é um meme para as destruidoras de lares. Tive de regressar ao Alentejo e trabalhar num restaurante para ajudar os meus pais a pagar as custas legais dos processos judiciais em que fui metida pelo estúpido contrato do seu marido. Eu assumo as minhas decisões, mas a senhora senta-se aqui no seu palácio, no céu, e finge que tudo isto foi apenas uma correção de mercado limpa. Mas não foi, pois não. Foi pessoal. Ele partiu o seu coração e a senhora partiu o mundo dele e o meu com ele. Pela primeira vez, Sofia sentiu uma rachadura genuína na sua armadura. Ela pensara em Verônica como um obstáculo, uma variável, uma ferramenta. Nunca considerara realmente o custo humano para a mulher que tinha sido a face pública do escândalo. Ela tinha desumanizado a sua rival tão eficazmente quanto Alexandre o fizera. Verônica pareceu sentir a mudança. Recostou-se, o seu breve acesso de raiva esgotado, deixando apenas a exaustão. As suas palavras seguintes não foram uma acusação, mas uma pergunta genuína e exausta. Tenho de saber, disse, a sua voz a baixar para um sussurro. Isto tudo valeu a pena? Apontou vagamente para o opulento escritório, o horizonte da cidade, o império aos pés de Sofia. Consertou o que ele partiu na senhora? A senhora é feliz agora? A pergunta atravessou Sofia com uma força inesperada. É feliz? Era uma pergunta tão simples. No entanto, ninguém se atrevera a fazê-la num ano. Perguntavam-lhe sobre as suas projeções, as suas estratégias, as suas aquisições. Não perguntavam sobre o seu coração. Olhou para além de Verônica, pela grande janela, para o panorama da sua vitória. Tinha poder, respeito, liberdade e mais riqueza do que alguma vez poderia gastar.
Vingou-se com uma brilhantez da qual se falaria por gerações. Tinha tudo pelo que lutara. Mas, feliz? A felicidade era um calor, uma ligação, uma sensação tranquila de paz. A sua vida era uma maravilha da engenharia, uma máquina perfeitamente funcional e climatizada. Não era calorosa, as suas ligações eram transacionais e a paz era uma margem distante que ainda não tinha alcançado. A vigilância nunca terminava. A recordação da traição, embora vingada, deixara um fragmento permanente de gelo na sua alma. Ela ganhara a guerra, mas tornara-se uma criatura dela, examinando para sempre o horizonte em busca da próxima ameaça. Finalmente voltou o seu olhar para Verônica Matias, a outra mulher que ele tinha quebrado. Não viu uma rival, mas um reflexo num espelho deformado, uma versão mais jovem e mais ingênua de uma mulher que outrora também acreditara nas promessas de Alexandre Varela. Não, disse Sofia, a única palavra custou-lhe mais do que qualquer negócio de milhares de milhões de dólares. A sua voz era tranquila, despojada da sua autoridade habitual, deixando apenas uma honestidade crua. Não é uma cura para a ferida. A vitória está na sobrevivência, senhora Matias, não no despojo. Levantou-se e caminhou até uma secretária pessoal mais pequena no canto da sala. Escreveu algo num pedaço do seu papel timbrado pessoal, dobrou-o e deslizou-o para dentro de um envelope. Voltou e entregou-o a Verônica. Este é o nome de uma mulher que gere uma organização sem fins lucrativos em Coimbra, que ajuda as mulheres a iniciar novos negócios. Também há um cheque bancário que cobrirá as custas legais dos teus pais e a tua recolocação. Não é um pedido de desculpas. É, como disseste, uma consequência. Foste um dano colateral numa guerra que não entendeste. Estou a corrigir o balanço. Verônica olhou para o envelope com os olhos cheios de lágrimas pela primeira vez. Por quê? Porque o meu império se baseia em princípios sólidos, disse Sofia, a sua voz a recuperar uma fração do seu frio domínio. E eu não admito pontas soltas ou livros de contabilidade desequilibrados. A tua associação com Alexandre Varela terminou. A tua associação comigo concluiu. O que fizeres a seguir é inteiramente teu. Verônica se pôs de pé, agarrando o envelope, e por um momento as duas mulheres simplesmente se olharam através da vasta extensão do escritório. Já não eram amigas, nem inimigas, nem rivais. Eram duas sobreviventes do mesmo naufrágio, paradas em margens opostas. Depois de Verônica se ir embora, Sofia caminhou até a janela. O sol estava a começar a pôr-se, pintando o céu com traços ardentes de carmesim e ouro, as cores da sua marca, da sua pintura da vitória. Mas pela primeira vez, as cores não se sentiram como um triunfo, sentiram-se como um aviso, um eco. Ela tinha construído uma fortaleza para se proteger de ser magoada novamente. Mas agora era a sua prisioneira solitária, dominara o mundo das finanças, da estratégia, do poder. Mas o território tranquilo e inexplorado do seu próprio coração continuava a ser um deserto. A batalha foi ganha, mas estava a começar a compreender que a busca pela paz era uma guerra que se travava inteiramente por sua conta e que só agora tinha começado. O desfecho. A arquitetura reclamada. 6 meses depois, o nome Varela Capital tinha desaparecido. Apagado do monólito de vidro e aço, no centro de Lisboa. No seu lugar, gravado com uma letra elegante e formidável, havia um novo nome: Carmesim. A transição tinha sido rápida e brutal. Sofia, a atuar como principal acionista do novo interesse de controlo, não assumira o título de CEO para si mesma. Em vez disso, instalara um respeitado veterano da indústria para gerir as operações diárias
enquanto assumia o papel de presidente executiva do conselho. O seu poder era absoluto, mas era silencioso, estratégico, tal como sempre tinha sido. A imprensa, que estivera obcecada com os detalhes sensacionalistas do divórcio, rapidamente mudou o seu foco. Agora estavam fascinados pela mulher brilhante e enigmática que superara um dos homens mais temidos da capital. A Forbes publicou uma capa intitulada A Arquiteta, como Sofia Montenegro construiu e reclamou o seu império. Ela regressara ao seu nome de solteira, um nome sinônimo de perspicácia financeira do velho mundo, cortando o último laço com a sua vida passada. O seu primeiro ato como presidente do conselho foi limpar a casa. Desmantelou a rede de comparsas de Alexandre, purgou a cultura tóxica e de alta pressão que ele fomentara e implementou políticas focadas no crescimento sustentável e a longo prazo, em vez das suas táticas de terra queimada. Reinvestiu em pesquisa e desenvolvimento, estabeleceu uma fundação filantrópica genuína e promoveu várias mulheres brilhantes dentro da empresa que Alexandre tinha constantemente ignorado. A empresa não só sobreviveu, como prosperou. As ações, agora sob o símbolo CSM, recuperaram e subiram a alturas que nunca tinham alcançado sob a liderança caótica de Alexandre. Alexandre Varela, entretanto, desvanecera-se na ignomínia. O divórcio fora devastador. Com o acordo pré-nupcial anulado, a equipa legal de Sofia, dirigida pela formidável Helena Fontes, desmantelara sistematicamente a sua fortuna pessoal, demonstrando que grande parte dela estava inextricavelmente ligada aos ativos corporativos que ele malversara. Ele ficou com uma fração da sua riqueza, suficiente para viver confortavelmente, mas não o suficiente para voltar a exercer o poder. Vendeu a penthouse e a quinta no Douro. Foi visto ocasionalmente na Europa com um aspecto mais velho, mais cinzento, um fantasma nas mesas que ele outrora possuíra. Quanto a Verônica Teixeira, ela tinha desaparecido completamente do olho público. Corriam rumores de que regressara ao Alentejo, os seus sonhos de fama reduzidos a uma história de advertência sussurrada nos cocktails. Uma tarde clara de outono, Sofia parou no seu novo escritório, que ocupava o mesmo piso superior que o de Alexandre. Ela tinha redecorado por completo. O mogno e o couro escuros e masculinos tinham desaparecido, substituídos por madeiras claras, arte moderna, desta vez de artistas femininas, e uma sensação de espaço limpo e desimpedido. O retrato maciço e egoísta de Alexandre tinha desaparecido, substituído por um vasto painel abstrato de redemoinhos carmesim e ouro. Olhou pela janela para a cidade estendida diante dela. Era a mesma vista que Alexandre tinha contemplado, mas ela via algo diferente. Ele vira um reino a ser conquistado, um reflexo do seu próprio ego. Ela via um sistema complexo e interligado, uma rede de possibilidades, um tabuleiro de xadrez, à espera do seu próximo movimento. A voz da sua assistente chegou pelo intercomunicador. Senhora Presidenta, o Conselho da Firma de Tecnologia Solar de Singapura está online. Estão prontos para discutir a sua oferta de aquisição. E passe-os, por favor, disse a sua voz tranquila, segura e em total controlo. Sentou-se à sua secretária, não o trono de grandes dimensões que Alexandre usara, mas uma peça de design elegante e funcional. Pegou no telemóvel o seu anel de serpente de esmeraldas e diamantes a brilhar à luz da tarde. Ela não tinha destruído o mundo de Alexandre por simples vingança. Fê-lo para construir o seu próprio. A passadeira vermelha não tinha sido um final. Tinha sido um nascimento,
o nascimento ardente e público de uma imperatriz, forjada na traição, coroada no desafio e agora pronta para governar. Para 1 ano é uma vida inteira numa cidade que nunca dorme. Para Sofia Montenegro, os últimos 12 meses tinham sido um período de reconstrução implacável e disciplinada. O nome de Alexandre Varela era agora uma nota histórica ao pé, um caso de estudo ensinado nas escolas de negócios sobre os perigos da hubris. Carmesim, sob a sua administração, tinha se convertido num gigante da inovação e do capitalismo ético. A sua imagem pública era impecável, uma fênix, um titã da indústria, um ícone feminista, celebrado em capas de revistas e venerado nas salas de reuniões. Ela tinha ganho. A vitória foi total, absoluta e inegável. E, no entanto, havia momentos, frequentemente, na profunda quietude da noite, em que ela parava na sua nova penthouse, uma maravilha de arquitetura minimalista, com vista para o Parque Eduardo VII, e sentia o profundo silêncio. Era um novo tipo de quietude, o silêncio do topo. O ar era rarefeito lá em cima, e ela estava completa e absolutamente sozinha. Foi numa terça-feira à tarde, enquanto a luz do outono projetava longas sombras através do seu extenso escritório, que o passado enviou um mensageiro. A sua assistente executiva, uma jovem ferozmente competente, chamada Clara, ligou-lhe pelo intercomunicador com a voz tingida de uma incerteza invulgar. Senhora Presidenta, começou Clara, desculpe a interrupção. Há uma mulher no hall. Não tem hora marcada, mas recusa-se a ir embora. Diz que esperará o dia todo, se necessário. Deu o nome de Verônica Matias. Sofia congelou, os seus dedos a pairarem sobre um tablet que mostrava projeções trimestrais. Verônica Matias. O nome real. Um fantasma num vestido gasto, a sacudir as cadeias de uma vida que Sofia tinha demolido metodicamente. O seu primeiro instinto foi uma negação fria e rápida, mas uma lasca de algo que não conseguia nomear de imediato a deteve. Que suba! Disse Sofia, a sua voz sem trair nada da repentina turbulência na sua mente. Garante que não seremos incomodadas durante os próximos 30 minutos. Minutos depois, a pesada porta de carvalho do seu escritório abriu-se. A mulher que entrou era quase irreconhecível. O cabelo loiro atrevido era agora um castanho rato e natural, cortado num bob simples e sem estilo. A ambição predatória nos seus olhos tinha sido substituída por um profundo e cansado esgotamento. Usava um casaco cinzento liso e jeans. Senhora Montenegro, corrigiu-se Verônica, a sua voz baixa, tentativa. Obrigada por me receber. Sofia permaneceu sentada atrás da sua enorme secretária, uma laje de obsidiana polida. Ela apontou para uma das cadeiras à sua frente. Por favor, sente-se. Verônica sentou-se na beira da cadeira, pequena e deslocada. Estou certa de que se pergunta por que estou aqui, começou Verônica. Sofia esperou, o seu rosto uma máscara de neutralidade educada. Verônica finalmente levantou os olhos, e os seus olhos estavam surpreendentemente límpidos. Ele disse que me amava. Disse as palavras simples, sem adornos. Ele disse que a senhora era apenas uma sócia de negócios, um arranjo, que não partilhavam a cama há anos. Ele disse que o seu casamento era uma jaula sem amor e que ele estava desesperado para sair. Ela deixou escapar uma gargalhada curta e amarga. Eu fui tão estúpida? Eu sei agora. Fui um clichê de um mau filme. Mas eu acreditei. A compostura de Sofia era uma fortaleza, mas um destelo de uma velha recordação atravessou as paredes. Alexandre, há anos, a dizer-lhe coisas sobre a sua primeira esposa quando a estava a cortejar. O mesmo guião,
as mesmas promessas. Onde é que quer chegar, senhora Matias? A voz de Sofia era fria. É que eu fui uma arma. Ele estava a usar-me para a magoar, mas a senhora também estava a usar-me. Não estava? Sabia que ele me estava a trazer para a gala. Aquele beijo não foi apenas a traição dele, foi o detonador da sua armadilha. Eu fui a bala na pistola dele. A acusação suspendeu-se no ar afiada e precisa. Tomaste a decisão de estar com um homem casado, afirmou Sofia, o seu tom clínico. As decisões têm consequências. Eu sei. A voz de Verônica elevou-se, a quebrar-se com um ano de angústia reprimida. E eu estou a viver com elas. O meu nome é Veneno. O meu rosto é um meme para as destruidoras de lares. Assumo as minhas decisões. Mas a senhora senta-se aqui no seu palácio no céu e finge que tudo isto foi apenas uma correção de mercado limpa. Mas não foi, pois não. Foi pessoal. Ele partiu o seu coração e a senhora partiu o mundo dele e o meu com ele. Pela primeira vez, Sofia sentiu uma rachadura genuína na sua armadura. Verônica era a outra mulher que ele tinha quebrado. Tenho de saber, disse Verônica, a sua voz a baixar para um sussurro. Isto tudo valeu a pena? Consertou o que ele partiu na senhora? É feliz agora? Sofia olhou para o panorama da sua vitória. Tinha poder, respeito, liberdade e mais riqueza do que alguma vez poderia gastar. Vingou-se com uma brilhantez da qual se falaria por gerações. A felicidade era um calor, uma ligação, uma sensação tranquila de paz. A sua vida era uma maravilha da engenharia, uma máquina perfeitamente funcional e climatizada. Não era calorosa. A paz era uma margem distante que ainda não tinha alcançado. Finalmente, voltou o seu olhar para Verônica Matias. Não, disse Sofia. A única palavra custou-lhe mais do que qualquer negócio de milhares de milhões de dólares. Não é uma cura para a ferida. A vitória está na sobrevivência, senhora Matias, não no despojo. Levantou-se e caminhou até uma secretária pessoal mais pequena. Escreveu algo, dobrou-o e deslizou-o para dentro de um envelope. Este é o nome de uma mulher que gere uma organização sem fins lucrativos em Coimbra, que ajuda as mulheres a iniciar novos negócios. Também há um cheque bancário que cobrirá as custas legais dos teus pais e a tua recolocação. Não é um pedido de desculpas. Foste um dano colateral numa guerra que não entendeste. Estou a corrigir o balanço. Verônica olhou para o envelope, os olhos cheios de lágrimas pela primeira vez. As duas mulheres olharam uma para a outra através da vasta extensão do escritório. Eram duas sobreviventes do mesmo naufrágio. Depois de Verônica se ir embora, Sofia caminhou até a janela. O sol estava a começar a pôr-se. Ela tinha construído uma fortaleza para se proteger de ser magoada novamente. Mas agora era a sua prisioneira solitária. Dominara o mundo das finanças, mas o território tranquilo e inexplorado do seu próprio coração continuava a ser um deserto. A batalha foi ganha, mas estava a começar a compreender que a busca pela paz era uma guerra que se travava inteiramente por sua conta e que só agora tinha começado. O nome de Alexandre Varela era agora uma nota histórica ao pé. Sofia, sob a sua administração, tinha se tornado um gigante da inovação e do capitalismo ético. O seu primeiro ato como presidente do conselho foi limpar a casa. Purgou a cultura tóxica que Alexandre fomentara e implementou políticas focadas no crescimento sustentável. Alexandre Varela desvanecera-se na ignomínia. O divórcio fora devastador. Ele ficou com uma fração da sua riqueza,
suficiente para viver confortavelmente, mas não o suficiente para voltar a exercer o poder. Verônica Teixeira regressara ao Alentejo. Uma tarde clara de outono, Sofia parou no seu novo escritório, que ocupava o mesmo piso superior que o de Alexandre. Olhou pela janela para a cidade estendida diante dela. O seu próximo movimento era uma viragem para a energia verde. Passos, por favor, disse a sua voz tranquila, segura e em total controlo. A passadeira vermelha não tinha sido um final. Tinha sido um nascimento, o nascimento ardente e público de uma imperatriz, forjada na traição, coroada no desafio e agora pronta para governar. A história de Sofia é um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza não está numa conta bancária, mas no autorrespeito e na integridade. Ela não só sobreviveu a uma humilhação pública, como a converteu numa arma, transformando um momento de profunda traição no maior poder de alavancagem da sua vida. O que achaste do movimento de poder definitivo de Adriana? Foi justificado? A queda de Alexandre foi merecida. Se gostaste, carrega em gosto e subscreve o canal para mais histórias.